Mais reviravoltas no caso de uma ex-modelo da Penthouse e da Playboy que supostamente teria se voltado para o crime. Estamos falando de Adiva Lavie, também conhecida como Mia Ventura, atualmente presa em conexão com um aparente esquema de roubo usando aplicativos de namoro. E desta vez ela não terá outra oportunidade de fiança após aparentemente violar as regras. E agora, novos detalhes estão surgindo sobre seu ex-noivo bilionário e seu suposto envolvimento nos crimes dela. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law & Crime. Eu sou Jesse Webb. Então, nós já cobrimos o caso da criadora de conteúdo das redes sociais Adiva Lavie aqui no Sidebar várias vezes. Ela é a modelo glamourosa que saiu das capas da Playboy e da Penthouse para um boletim especial do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. Isso porque investigadores de todo o sul da Califórnia suspeitam que a jovem de 29 anos usava aplicativos de namoro para se encontrar com homens mais velhos e ricos, com o suposto objetivo de roubar itens de luxo das casas deles. E, segundo relatos, ela vem fazendo isso, ou supostamente fazendo isso, há anos. Bem, agora ela está de volta atrás das grades, acusada de ainda mais crimes. E nós descobrimos alguns detalhes novos e impressionantes sobre até onde esses supostos esquemas chegaram. Lavie começou a aparecer nas manchetes no ano passado, quando a delegacia de Malibu, Los Hills, emitiu um boletim especial sobre ela. Como parte do boletim, os detetives disseram, abre aspas, a suspeita Lavie esteve envolvida em uma série de furtos residenciais em todo o condado de Los Angeles, tendo como alvo homens mais velhos, fingindo ser namorada ou acompanhante em plataformas e aplicativos de namoro nas redes sociais. E o boletim aparentemente incluía fotos de dois carros que ela costuma dirigir, um Porsche SUV preto e um Mercedes-Benz sedã branco. E a polícia a encontrou no início deste ano. Eles a acusaram de 6 crimes graves. Então estamos falando de 2 acusações de uso não autorizado de informações pessoais de identificação, 2 acusações de furto de grande valor, uma acusação de invasão residencial em primeiro grau e uma acusação de invasão residencial em primeiro grau com pessoa presente. Ela se declarou inocente e foi apresentada ao tribunal de Van Nuys em 6 de abril. Ela foi liberada sob fiança com uma tornozeleira eletrônica. Depois, chegamos ao fim de julho. Os agentes do xerife de Los Angeles prenderam Lavie novamente. E desta vez foi porque aparentemente ela tinha um mandado em condado de Riverside, onde agora enfrenta uma acusação de grande furto. A Fox 11 noticiou sobre uma declaração de mandado de prisão que foi registrada pela polícia de Indio. E um homem relatou a eles que convidou Lavie para sua casa para ir ao Coachella no ano passado. Ele alega que ela roubou um relógio Rolex de $8.600, um par de óculos Louis Vuitton de $700, e uma carteira porta-cartões Louis Vuitton de $1.800. $1.800. Documentos judiciais revelados pela ABC7 em Los Angeles detalham outra suposta onda de crimes, porque os promotores afirmam que Lavie estava namorando um homem de 78 anos, que ela supostamente roubou tudo dele. O Ministério Público afirma que Lavie levou mais de $17 mil, $17 mil em dinheiro, $100 mil em roupas de grife e moedas de ouro no valor de mais de $4 mil. $4 mil. Os detetives afirmam que ela posteriormente postou um vídeo no TikTok onde faz um tour pelo apartamento e algumas das roupas roubadas supostamente podem ser vistas em seu closet. A BC7 também informou que Lavie disse ao mesmo homem que sua mãe havia falecido, que ela precisava de $25 mil para cobrir as despesas do funeral. Depois, ela teria viajado para seu país natal, Israel, onde foi vista com sua mãe, que estava vivíssima. E lembra daquela tornozeleira eletrônica que ela estava usando, ou deveria estar usando? Bem, de acordo com a Fox 11, o escritório do promotor público diz que ela a retirou. Então agora ela enfrenta uma acusação de contravenção por violar uma ordem judicial, além das outras acusações. O Los Angeles Times relata que os advogados de Lavie queriam que ela fosse colocada em um programa alternativo ao processo penal. Isso significaria que ela seria encaminhada para tratamento de saúde mental em vez de punição criminal. De acordo com o LA Times, os advogados dela argumentaram que ela foi vítima de abuso físico e sexual, que ela foi vítima de tráfico sexual e que ela tem TIPT. Eles aparentemente a submeteram a uma avaliação por especialistas em saúde mental e entregaram um relatório ao juiz. O problema é que o juiz questionou a veracidade das declarações de Lavie. A documentação supostamente dizia que cada uma das supostas vítimas de Lavie havia dado a ela uma grande quantidade de drogas e álcool. Mas o LA Times relata que o juiz disse que isso simplesmente não é verdade. O tribunal acabou decidindo que o
estado mental de Lavi não teve nenhum papel nos supostos crimes dela. Isso é uma grande derrota e vamos falar sobre as implicações legais disso em um minuto. Mas o tribunal também negou a fiança dela, dizendo que Lavi havia sido gravada em uma ligação telefônica da prisão falando sobre fugir para Israel. De acordo com um repórter do LA Times que estava na sala do tribunal, Lavi parecia angustiada durante a audiência. Frequentemente gesticulava para amigos que supostamente tinham ido mostrar apoio, chegando até a virar-se para a galeria ao sair e dizer: "Obrigado por virem, eu amo vocês." E então surge uma nova reviravolta. O ex-noivo de Levi aparentemente acabou se envolvendo em tudo isso, e a identidade dele pode te surpreender. Stephen Klubeck, um ícone do mercado imobiliário e bilionário de 64 anos, ele é um nome de peso na Califórnia, especialmente depois de anunciar que iria concorrer ao cargo de governador. Ele desistiu da corrida no ano passado e declarou apoio ao deputado Eric Swalwell, cujas próprias ambições políticas foram por água abaixo. Isso aconteceu devido a acusações de agressão sexual, que ele negou. Mas já contamos em um episódio anterior do Sidebar que Levi foi casado com uma estrela pornô chamada Eden Ives, que aparentemente usa o apelido de Big Nick. Isso em sites como OnlyFans. O New York Post relata que os dois finalizaram o divórcio mais ou menos na mesma época em que Lavi ficou noiva de Kluback. E de acordo com o LA Times, Kluback foi preso em maio e acusado de 3 crimes por tentar dissuadir uma testemunha de depor e um crime de assédio por fazer ligações telefônicas incômodas. Então, os promotores alegam que Kluback ligou para um advogado, xingou ele, ameaçou ele, a propriedade dele e a família dele. A Fox 11 diz que os documentos do tribunal indicam que Klubeck tentou convencer 3 vítimas do sexo masculino a não testemunharem contra Adival Lavi. Ele se declarou inocente e recebeu uma fiança de $300 mil. E o advogado de Kluback disse à Fox 11 que ele nega todas as acusações. O California Post informa que Lavi estava morando na mansão multimilionária de Kluback, mas que ela se mudou e o noivado foi desfeito após sua prisão. Klubeck também supostamente não está mais pagando as despesas legais dela, mas Lavi, aliás, pode pegar até 11 anos de prisão se for condenada pelas acusações de roubo no condado de Los Angeles. Vamos falar sobre isso? Certo, deixa eu chamar o ex-promotor federal Nima Rahmani. Nima, muito bom te ver, obrigado por dedicar seu tempo. Você é o nosso especialista em direito penal de Los Angeles. Fale comigo. Nosso especialista da Califórnia, me diga o que acontece aqui quando Adival Levi, se estamos entendendo corretamente, agora está enfrentando acusações em várias jurisdições. Quem tem a primeira chance de processá-la? Normalmente, quem apresenta a acusação primeiro tem a primeira chance. Mas neste caso específico, como a maioria das acusações está no condado de Los Angeles, Riverside pode decidir ficar em segundo plano. Obviamente, os promotores querem apresentar o caso mais forte, e seja com mais vítimas ou mais testemunhas de atos ilícitos anteriores, isso realmente enfraquece o nosso argumento de que foi algum tipo de mal-entendido ou que os itens foram extraviados. Se você tem 10 ou mais vítimas em Los Angeles, é lá que o caso deve ser julgado primeiro. O que você acha dos esforços da equipe jurídica dela para tentar colocá-la em um programa alternativo ao processo penal em vez do sistema de justiça criminal? Se eu entendi corretamente, primeiro, como isso normalmente funciona e por que não funcionou aqui? Sim, eu estou rindo. Valeu pela tentativa, mas isso não vai funcionar nesse caso. Então, essa medida alternativa, e existem versões disso em diferentes estados, basicamente coloca o caso em espera. Isso adia a audiência inicial. E em um caso de crime grave, pode realmente ser adiado por até 2 anos. E se o réu cumprir os termos do programa alternativo, que nesse caso seria tratamento de saúde mental, ao final do programa, o caso realmente é arquivado. Existem diferentes maneiras de fazer isso. Às vezes você se declara culpado, mas eles não registram a sentença. E se você não se meter em problemas, o caso será arquivado. Mas isso é chamado de uma medida alternativa. Às vezes é chamada de DEJ, diferimento da sentença. Mas na verdade os programas são os mesmos. Eles são para que as pessoas recebam a ajuda de que precisam. Muitas vezes é por causa de drogas, às vezes é saúde mental. Neste caso específico, a defesa argumentou que ela tinha TEPT, e foi por isso que ela se envolveu nesse comportamento criminoso. E eles apresentaram diferentes relatórios de profissionais de saúde mental para apoiar isso. Mas o que o juiz disse foi, olha, mesmo que ela tenha TEPT, o que isso tem a ver com roubar homens ricos e idosos? Realmente não havia nenhuma conexão. Por isso o pedido de desvio, e neste caso, medida alternativa por questões de saúde mental, foi rejeitado pelo tribunal.
Então, em outras palavras, não é impossível que um programa alternativo possa ser aceito por um tribunal, mesmo em um caso de roubo, certo? Se as circunstâncias fossem diferentes ou o réu fosse diferente, certo? Quero dizer, pelo que eu sei, normalmente quando ouço falar de desvio, é alguém que, você sabe, tem uma infração por dirigir sob efeito de álcool, uma acusação de posse de drogas, coisas desse tipo, certo? É impossível que isso pudesse ter sido baseado nas acusações que ela está enfrentando, na gravidade das acusações, ou são as circunstâncias específicas dessa ré? Obviamente é mais difícil com casos de furto do que com casos de drogas e álcool. Não é impossível. Acho que o desafio aqui é que você tem alguém que está usando o aplicativo, certo? Alguém que estava roubando todo mundo. E eram principalmente homens, mas há alegações de que ela estava em Ibiza e roubando mulheres também. Então, e o fato de que ela já tinha um caso anterior em outro condado, no qual estava usando tornozeleira eletrônica. Ela supostamente tirou aquela tornozeleira eletrônica, certo? Então o juiz provavelmente está pensando, bem, aqui está alguém em outro caso que realmente não consegue cumprir os termos da supervisão pré-julgamento. É improvável que o programa de medidas alternativas esteja causalmente relacionado a qualquer questão de saúde mental. E mesmo que estivesse, tenho sérias preocupações sobre essa ré em particular cumprir o programa de medidas alternativas. Ela provavelmente vai continuar roubando. Aliás, você sabe, os advogados da Lavi, eles alegam que ela foi vítima de abuso contínuo. E parece que eles estavam até tentando dizer que foi nas mãos do ex dela, Adam Ives, ou Edan Ives. E enquanto ela estava na cadeia, aparentemente várias ligações entre ela e Ives foram gravadas. E aparentemente eles estavam falando de forma carinhosa, falando com carinho um com o outro, usando apelidos, dizendo eu te amo. Isso foi bastante problemático para ela e bastante prejudicial para a estratégia de defesa, certo? Sem dúvida, Jesse, péssima imagem. Você está retratando alguém como vítima. Mas todos nós sabemos que aquelas ligações da cadeia são gravadas. Nós Aqui sabemos, você mas tem não se preocupe alguém. com isso. Réus criminais não sabem disso. Tipo, quero dizer, há avisos. Tem um aviso antes da ligação dizendo que ela está sendo gravada. Você realmente não tem nenhum direito ou privacidade na cadeia. E, obviamente, como promotores, a gente adora, porque é um baú de informações e as pessoas falam todo tipo de besteira. E nesse caso específico, isso realmente enfraquece o argumento de que ela era uma vítima desse indivíduo. Ela está basicamente se gabando e se vangloriando sobre, sabe, tirar vantagem desses homens. E provavelmente uma das piores coisas é que há uma conversa sobre ela possivelmente fugir para Israel. Agora, se você é o juiz e ouve tudo isso, a alternativa vai ser negada toda vez. Qual vai ser a defesa dela contra essas acusações? Acho que ela provavelmente vai ter que se declarar culpada. E, sabe, olha, uma mulher jovem e atraente se aproveitando de um homem velho. Essa é uma história tão antiga quanto o tempo, né? Mas seja apenas um sugar daddy como todo mundo, ou chantageie eles, sabe, quando eles são casados, roubando deles. E se você rouba de várias pessoas, acho que não há realmente uma defesa legal aqui, Jess. Acho que ela vai ser condenada, especialmente se vítima após vítima aparecer e contar a mesma história. Agora, talvez eles queiram ver quem cede primeiro. Obviamente, se você é uma vítima aqui, provavelmente é constrangedor. Talvez eles estejam pensando que alguns deles podem não querer ir ao tribunal e realmente testemunhar que essa jovem se aproveitou deles. Mas se essas vítimas aparecerem e todas contarem a mesma história sobre como foram, sabe, enganadas, sabe? Elas deixaram essa mulher entrar em suas casas. Ela roubou relógios, dinheiro, joias. Acho que vai ser um veredito de culpa bem rápido se isso realmente for a julgamento. E eu mencionei os 11 anos e as acusações de roubo. O que exatamente ela pode enfrentar em termos de tempo de prisão? Sim, então se você olhar para as acusações aqui, a invasão de domicílio em primeiro grau é o mais sério. Ela prevê uma sentença potencial de 2, 4 ou 6 anos na faixa máxima, média ou mínima. Então, na Califórnia, se você entrar em uma casa com a intenção de cometer um crime e alguém estiver lá, esse é um dos crimes mais graves. Na verdade, é um crime violento. Agora, você não precisa arrombar, certo? As pessoas pensam em invasão de domicílio, tipo, eu arrombei a casa. Mas, desde que você tenha a intenção de cometer esse crime ao entrar, isso já é considerado invasão de domicílio. Muitas vezes você vai ver isso no contexto de furto em lojas, por exemplo. Mas funciona assim, e sempre há esse tipo de agrupamento em qualquer sistema de justiça criminal. Então vamos entrar um pouco nos detalhes legais.
A pena máxima para essa acusação principal é de 6 anos. E então as acusações menores, as que são menos graves, a forma de somar é pegar 1/3 do intervalo médio, em geral. Então algumas dessas têm, por exemplo, 16 meses, 2 anos, 3 anos, você vai pegar 1/3 desses 2 anos. Você soma tudo e é assim que chega nesses 11 a 12 anos. Significativo, significativo. Quero dizer, eu também achei isso bem chocante, que a Yulia supostamente tirou a tornozeleira eletrônica várias vezes. Sabe, durante a última audiência dela, o tribunal descobriu que ela não estava usando. E de acordo com o California Post, ela já tinha sido advertida pelo juiz pelo menos 2 vezes por violar as regras da fiança. Mas aparentemente ela foi liberada apenas com uma advertência nas 2 vezes. Isso é comum? Dar esse tipo de flexibilidade para um réu? É típico? O que você acha disso? Não, isso não é comum. E, sinceramente, quando ela tirou, ela deveria ter sido colocada sob custódia. Olha, talvez ela esteja recebendo um privilégio por ser bonita, até mesmo no tribunal. Mas eu acho que, sabe, a sorte dela acabou. Provavelmente ela é alguém que nunca enfrentou consequências pelos seus atos. Mesmo tendo sido presa anteriormente, ela tinha esse caso pendente. Ela tirou a tornozeleira, ela não estava sob custódia. Então ela provavelmente achou que poderia se safar dessa. E eu acho que esses dias acabaram. E espero que ela permaneça sob custódia até que se declare culpada ou seja condenada por um júri de seus pares. O que você acha das acusações contra Klubik? É um caso fascinante. Então, você tem um ex que supostamente ameaça uma testemunha para tentar dissuadi-la de depor. Eu suponho que seja outra vítima aqui. Um caso fascinante, meio que um caso paralelo, mas é um caso paralelo. Vai ser interessante ver se ela vai aceitar um acordo, se ela vai se voltar contra o ex, provavelmente para se salvar, cooperar e tentar reduzir a pena. Mas é um caso fascinante. E isso só mostra o que alguns desses homens são capazes de fazer quando são manipulados por mulheres assim. Eles chegam até a cometer crimes, além de dar dinheiro para mulheres jovens e bonitas. As pessoas estão falando sobre isso, Klubak? Com certeza, as pessoas estão falando sobre o caso está recebendo muita atenção da imprensa aqui em Los Angeles porque ela fez isso com muita gente. E o fato de que ela é uma ex-modelo e usou esses aplicativos de namoro, de novo, Mas o Kubak especialmente, né? Porque ele era uma pessoa de destaque. ele era muito conhecido, alguém bem de vida, e já saíram várias histórias sobre esse caso também. O caso está recebendo muita atenção, inclusive o dele. Aliás, pelo que sabemos, a Lavi teria dito que queria testemunhar contra o Klubik nesse caso de intimidação de testemunha. Se isso for verdade, por que você acha que ela faria isso? Como isso funcionaria? Ela teria que admitir alguma coisa do que está sendo acusada? Eu acho que provavelmente o que aconteceria é que ela faria um acordo. Isso adiaria a sentença. Era assim que eu normalmente fazia quando era promotor. Porque você quer garantir que ela assuma a culpa e também quer deixá-la colaborar para reduzir um pouco a pena dela. Então ela se declararia culpada, eu adiaria a sentença. E eu daria uma redução se ela realmente fosse e testemunhasse. Porque veja, você não pode intimidar testemunhas em um caso criminal. Isso é um crime grave. Então, acho que no fim das contas ela vai acabar fazendo isso, porque provavelmente ela não se importa muito com ele, só um palpite aqui, baseado, sabe, no relacionamento dela com o ex e todos esses caras. E no fim das contas ela vai perceber o que está acontecendo e vai dizer, olha, eu deveria fazer isso, eu deveria me salvar e pegar menos tempo. Existe um motivo pelo qual a grande maioria dos réus criminais acaba colaborando, e eu espero totalmente que ela seja uma dessas pessoas. Enquanto eu analiso esse caso e toda vez que eu reviso, são alegações, certo? Ela é inocente até que se prove o contrário, 100%. Mas eu penso comigo mesmo, existe algum benefício para um réu depor e explicar sua versão dos fatos? Especialmente se você está falando de um réu que levantou essa ideia de que talvez ela seja a vítima de tudo isso que ela está sofrendo? Mas, meu Deus, se ela fosse depor... Eu só consigo imaginar os promotores confrontando ela com uma suposta mentira ou distorção atrás da outra, uma após a outra, uma após a outra. E eu realmente sinto que esse é um caso que se destaca, onde eu imagino que um advogado estaria praticamente acorrentando ela à mesa, dizendo você não pode depor, mesmo sendo uma escolha do réu. Mas tipo, eu estou pensando nisso da maneira certa, porque se tudo se resume à credibilidade, tudo se resume à veracidade, e eu não vejo um caso assim há bastante tempo, onde você tem um réu acusado de tanta duplicidade, tantas supostas mentiras e distorções.
Em tantos aspectos diferentes, tanto no caso jurídico quanto no que ela é acusada, nos comentários do tribunal sobre ela, eu estou certo sobre isso? Você está certo, Jesse. Esses casos muitas vezes se resumem à credibilidade. E veja, você está certo. Essas são apenas alegações. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas, se essas alegações forem verdadeiras, ela será considerada uma das maiores golpistas, vigaristas dos últimos tempos, certo? Então, se a promotoria realmente tiver as provas, eles terão as vítimas prontas para depor. E todos esses homens entram naquela sala de audiência e contam a mesma história. Não há beleza suficiente que vá tirá-la dessa. Novamente, ela provavelmente é alguém que está acostumada a conseguir o que quer por causa da aparência. E ela se aproveitou disso. Mas eu realmente acho que esses dias estão contados, porque ela fez uma vítima a mais do que deveria. Vamos ver o que acontece. Nima! Romani, agradeço como sempre por você separar um tempo. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Jesse. Sempre ótimo participar. Até breve. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês também podem nos assistir na Peacock da NBC. Se quiserem me seguir, estou no X, Instagram e no meu programa na News Nation, Jesse Weber Live, de segunda a sexta, às 23 horas, horário do leste. Até a próxima, pessoal!